Fala, pessoal, nessa questão ele pede para você considerar os pontos A e B que ele diz que são simétricos em relação a uma reta R. Bom, o que isso significa? Significa que se eu tiver o desenho aqui da reta R, qualquer que seja a reta R, né, não tem muita informação de que reta é essa, os pontos A e B ficam aqui de lados distintos da reta, como se essa reta fosse um espelho entre eles, né? Como se o ponto A estivesse aqui, ponto A que é o ponto 2, 0, ponto B que é o ponto 6, menos 4, e a reta R serve de espelho para os dois. O lance aqui é as propriedades que envolvem a simetria garantem que para essa reflexão acontecer de um jeito perfeito, eu preciso primeiro que esses dois pontos estejam exatamente à mesma distância da reta, né? O reflexo do ponto sempre fica à mesma distância do espelho que ele próprio, e a direção de reflexão é sempre perpendicular à direção da reta que conecta os pontos A e B, né? O ponto e o seu simétrico. Isso significa que tem um jeito muito simples de a gente resumir quem é essa reta R que está fazendo o papel de espelho nessa situação. Essa reta R passa pelo ponto médio do segmento AB e forma um ângulo reto com o próprio segmento, o que significa que a reta R é a mediatriz do segmento AB. E se ela é a mediatriz, eu já tenho um caminho para encontrar, né? Para encontrar uma equação da reta, usando o ioiô Michoxô, eu preciso do coeficiente angular dessa reta e eu preciso também de um ponto por onde ela passa. Eu tenho o ponto M, que é o ponto médio. Se M é ponto médio, a gente sabe que as coordenadas do M são a média das coordenadas das extremidades ali do segmento. Então, o x do ponto M vai ser a média dos x's do A e do B. X do ponto A é 2, do ponto B é 6. Então, o meio dos dois fica no 4. O y do ponto médio vai ser a média dos y do A e do B. De novo, né? O y do A é 0, do B é menos 4. O meio entre os dois fica no menos 2. E a gente já conseguiu descobrir aqui quem que é o ponto por onde essa reta R passa. Falta a gente achar o coeficiente angular. Então, eu vou começar achando o coeficiente angular do segmento AB. Coeficiente angular de uma reta, quando eu conheço dois pontos, é ΔY por ΔX. Então, entre os pontos A e B, isso significa fazer y de um dos pontos, vamos dizer o B, que é menos 4, menos o y do A, que é 0, isso sobre o x do ponto B, que é 6, menos o x do A, que é 2. Então, isso aqui vai ficar menos 4 sobre 4. Opa, o m da reta B é menos 1. Só que, como a gente viu, a reta R é perpendicular à reta B. E existe uma coisa muito importante em geometria analítica, que é o fato de que, sempre que duas retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares das duas é igual a menos 1. Se a gente sabe que o coeficiente angular da reta B é menos 1, porque a gente acabou de calcular isso, então dá para a gente achar o coeficiente angular da reta R. Que número vezes menos 1 dá menos 1? Opa, é menos 1 esse valor que a gente está procurando. Então, se eu tenho um ponto por onde essa reta R passa, e se eu sei o coeficiente angular é menos 1, então dá agora para a gente encontrar a equação dessa reta. Então, m da R é mais 1, na verdade. Ops, o número que vezes menos 1 dá menos 1 é mais 1. Então, o coeficiente angular da reta R é 1. O ponto dessa reta que eu conheço, que é o ponto M, é o ponto 4 menos 2. E para eu montar a equação da reta, normalmente a gente usa o ioiô Michoxô, que diz que y menos y de um ponto conhecido, que vai ser o y do ponto M, vai ser o coeficiente angular vezes x menos x do ponto conhecido. Então, substituindo os valores que a gente obteve aqui, vai ficar y menos o y do ponto médio, que é menos 2,
Isso vai ser o coeficiente angular, que é 1, vezes x menos o x do ponto, que é 4. Y menos o menos 2 é y mais 2. Isso vai ser igual a x menos 4. E para eu passar esse mais 2 para o outro lado, y fica igual a x menos 6. Perfeito? Então, descobri a equação da reta R. E agora a gente consegue prestar atenção na segunda parte do exercício, em que ele começa a citar essa circunferência. Então, ele fala que essa reta R determina na circunferência de equação x² mais y² menos 12x menos 4y mais 32 igual a zero, uma corda que tem um certo comprimento. E ele quer saber qual que é o comprimento dessa corda. Então, acho que para começar, a gente pode, descobrir qual é o centro e qual que é o raio dessa circunferência, para a gente visualizar melhor a situação. Se eu penso nessa circunferência, eu queria muito que ela tivesse escrito na forma reduzida, para a gente conseguir enxergar quem que é o centro e quem que é o raio. E a forma reduzida da circunferência é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Perceba que nessa equação reduzida, ela é super organizada, né? Tem um parêntese que tem os termos de x, um parêntese que tem os termos de y, e os termos independentes ficam do lado direito da equação. Então, eu vou tentar emular isso que a gente viu acontecendo, certo? Nessa equação. Porque a equação que a gente está vendo, que foi dada pelo exercício, ela veio da equação reduzida, né? Por meio do desenvolvimento aí desses quadrados. Então, dá para a gente fazer a volta. Eu vou separar os termos que tem x, que são x² menos 12x, dos termos que tem y, que são y² menos 4y, e vou jogar quem não tem uma coisa nem outra para o lado direito da equação. Todo mundo que tem x tem que ter vindo de x menos x do centro ao quadrado, porque meio que lá era a única parte da equação reduzida onde x aparecia. Então, x menos alguém ao quadrado tem que resultar na equação aberta nos termos que apareceram, que envolvem o x, que são x² menos 12x. Mas como eu abro esse produto notável, né? O quadrado da diferença, a gente abre fazendo o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E você vai concordar comigo que o quadrado do primeiro está aqui, e esse 12x seria o termo que a gente obteria fazendo 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, tem alguém aí para a gente preencher na equação da circunferência, que é o x do centro, em que, quando eu abrir essa expressão, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que ser igual ao termo que aparece lá na equação aberta, que é o 12x. Bom, se eu prestar atenção aqui nessa equação, né, esse x desse lado corta com o outro, e 2 vezes x do centro vai dar 12, que significa que o x do centro, que aparece aí, que deveria fazer parte da equação, é 6. Então, eu preciso que esse parêntese tenha x menos 6 ao quadrado, para quando eu abrir, ficar x², que é o quadrado do primeiro, menos 12x, que é o termo que aparece quando eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ótimo! Descobri quem que é o x do centro. Mas ainda não está completo, né? Essa abertura do produto notável. Porque falta um termo que é o quadrado do segundo, que é o quadrado do x do centro. Esse 6 ao quadrado, se eu fosse abrir o produto notável, daria um mais 36 aqui. Que não está presente na equação, mas devia estar. Então, eu vou colocar o mais 36, já que eu preciso que ele faça parte da equação, só que eu não posso simplesmente colocar mais 36 do lado esquerdo de graça, né? Lembra que toda alteração que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro também. Agora sim, né? Eu coloquei o mais 36 que eu precisava que existisse aí, para a gente conseguir fechar o x menos 6 ao quadrado, e compensei a equação adicionando também do lado direito. Quando eu penso nos termos que tem y, aí a gente vai usar o mesmo raciocínio.
todo mundo que tem y tem que ter vindo de y menos y do centro ao quadrado, né? Porque é a única parte da equação reduzida que envolve termos que têm y. E, bom, aquilo que aparece na equação expandida, da linha de cima, é a abertura do produto notável. Então, tem y quadrado, que é o quadrado do primeiro, beleza. Esse segundo termo, que é o 4y, é o resultado de fazer duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é o y do centro que eu estou tentando descobrir, tem que ser o 4y que apareceu naquela equação. Bom, claramente, né, o y de um lado corta com o y do outro, para a gente concluir que esse y do centro é igual a 2. Então, se eu completo aqui esse parêntese com y menos 2 ao quadrado, aparecem os termos da linha de cima. Tem o quadrado do primeiro, 2 vezes y vezes 2 dá 4y, né? E falta o quadrado do segundo, que é mais 4. De novo, eu não posso colocar o mais 4 aí de graça na equação, né? Se eu coloco mais 4 do lado esquerdo, porque eu preciso que esse quadrado esteja completo, eu preciso somar mais 4 também do lado direito. O que significa que essa equação vai ficar x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a menos 32 mais 36 mais 4, que é igual a 8. Perfeito. Consegui recompor a equação da minha circunferência. E agora eu sei que o x do centro é igual a 6, que o y do centro é igual a 2, ou seja, o centro dessa circunferência é o ponto 6,2, certo? E esse cara 8 está ocupando o lugar do raio ao quadrado. Se raio ao quadrado é 8, o raio é raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Ufa, conseguimos descobrir essa circunferência. Então, tem uma circunferência com centro no ponto 6,2, com raio 2 raiz de 2, e eu tenho uma reta y igual a x menos 6, que determina nessa circunferência uma corda, cujo comprimento a gente está tentando encontrar. Então, vou apagar boa parte do que a gente fez aqui, para a gente ir para a parte 2 do exercício. Só manter a equação da reta que a gente obteve, guarda ela aí para a gente utilizar, e essas informações aqui de quem que é o centro e quem que é o raio da nossa circunferência. Então, para a nossa parte 2 do exercício, eu vou desenhar uma circunferência, já sei quem que é o centro, já sei quem que é o raio. Centro está aqui no ponto 6,2. O raio é 2 raiz de 2. Essas são as informações que a gente tem da nossa circunferência. E tem uma reta de equação y igual a x menos 6, que vai cruzar com a circunferência em 2 pontos e vai determinar aqui uma corda, cujo comprimento eu não sabe o que é que a gente descubra. Essa é a reta y igual a x menos 6. Agora, presta atenção no seguinte. Como é que a gente vai achar o comprimento dessa corda? Bom, eu tenho a equação da reta, a gente achou também a equação da circunferência, que é x menos 6 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Então, uma possibilidade, um recurso que a gente tem para chegar na corda, é descobrir quem são os pontos A e B. Então, se os pontos A e B são os pontos de interseção da reta com a circunferência, eu posso montar um sistema envolvendo a equação da reta e a equação da circunferência, e nesse sistema, a solução vão ser os pontos de interseção, que são exatamente os pontos que eu quero. E conhecendo os pontos A e B, dá para achar a distância entre os dois, simplesmente fazendo distância de ponto a ponto. No entanto, isso não é exatamente o caminho mais desejável para a gente fazer essa conta, né? Porque montar um sistema com essa equação e aquela pode não ser uma coisa muito assim agradável. Então, a segunda maneira que a gente pode resolver esse problema é descobrindo qual que é a distância desse centro até a reta. Olha que ideia interessante. Porque se eu descobrir quem que é a distância do centro até essa reta, repara que dá para a gente fechar um triângulo retângulo entre reta, distância e o raio aqui.
E o lance é que eu sei qual que é o raio, é 2 raiz de 2. Se eu conseguir calcular a distância, eu consigo descobrir qual que é esse pedacinho aqui da corda B. Só que, gente, quando um raio é perpendicular a uma corda, tipo esse D é pedaço de um raio, certo? Quando uma reta parte do centro da circunferência perpendicular a uma corda, ela divide essa corda no meio, né? Porque se eu ligasse esse ponto C no ponto A, a gente teria um triângulo que é isósceles. E a altura do triângulo isósceles quebra a base do triângulo isósceles na metade. Então, fazer esse Pitágoras me dá uma medida, que é um pedacinho da corda, que é metade da medida que eu quero. Aí, terminar o exercício fica fácil. E como é que a gente vai calcular essa distância? Para você calcular a distância de um ponto a uma reta, a gente vai precisar da equação geral da reta, que é a equação que fica igual a zero, e eu vou precisar do ponto a partir do qual a distância vai ser calculada. Então, olha só, vou pegar as coordenadas do ponto e marcar de azul, e vou usar os coeficientes aqui da equação da reta, o A, B e o C. A distância do ponto até a reta vai ser dada pela seguinte expressão. A da reta vezes x do ponto, mais b da reta vezes y do ponto, mais c da reta. Então, a da reta, x do ponto, b da reta, y do ponto. Tudo isso dentro de um módulo. E dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado. Em que o a e o b são os termos que a gente tirou ali da equação da reta, né? Repara que essa parte de cima da equação é simplesmente a gente substituir as coordenadas do ponto na equação da reta. Bom, de baixo a gente também faz uma continha rápida, né, para descobrir qual que é o denominador. Então, essa distância pode ser calculada a partir da equação geral da reta. E a equação que a gente tem da reta é y igual a x menos 6, que é a reduzida. Mas passar para geral não é um problema. A equação geral é qualquer equação que tenha a expressão igualada a zero. Vou jogar o y para o outro lado, vai ficar x menos o y que veio, menos o 6 que já estava lá, igual a zero. Então, para essa reta, a gente tem os coeficientes a, que é 1, que está multiplicando o y, que é o b, é o menos 1, e o c é menos 6. E o ponto a partir do qual a gente vai calcular a distância é o centro, que é o ponto 62. Bacana. Como é que vai ficar essa distância, então? Substitui as coordenadas do ponto na equação da reta. Vai ficar x, que é o x do ponto, 6, menos o y, que é o y do ponto, 2, menos 6. Tudo isso sobre raiz de a quadrado mais b quadrado. Bom, o a é 1 e o b é menos 1. Essa distância, então, vai ficar 6 menos 6 some, fica módulo de menos 2 em cima. Embaixo fica a raiz de 1 mais raiz de 1, que dá a raiz de 2. Isso é 2 sobre raiz de 2, né? O que a gente consegue racionalizar aqui, ó. Multiplica por raiz de 2 em cima, multiplica por raiz de 2 embaixo, fica 2 raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, raiz de 2. Opa, então, o nosso triangulinho ali, ó, que a gente montou, ele tem mais ou menos essa cara aqui. Pega o ponto C, pega o ponto B, né? E vai pegar esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto P, que é o ponto médio da corda B. O raio BC mede 2 raiz de 2, a distância do C até a corda, que é o Dzinho, mede raiz de 2, pelo que a gente viu. E agora você precisa descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar, sei lá, de lado Czinho do triângulo, já que está oposto ao vértice C. Por Pitágoras, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, é hipotenusa ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 raiz de 2 ao quadrado vai ficar
quadrado serve para as duas partes, né? Então, 4 vezes 2, que é 8. Então, c ao quadrado é igual a 6. E, portanto, c é raiz de 6. Aí ele quer só saber, certo? Em qual intervalo a qual intervalo esse n pertence. Bom, c é a medida que vai do P para o B. Isso é raiz de 6. Isso significa que o comprimento inteiro do segmento AB, que é o que o enunciado chama de n, é 2 vezes raiz de 6. Agora vamos pensar aqui, ó. Raiz de 6 eu encaixo entre quais valores, mais ou menos? Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Eu sei que 3 ao quadrado é 9. Isso significa que raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. O 6 está bem aqui no meio, entre o 4 e o 9, né? Então, a raiz de 6 é algum número que está entre 2 e 3. Se o quadrado está entre 4 e 9, né, o número está entre as raízes. A raiz desse número está entre as raízes de 4 e de 9, que são 2 e 3. Então, é 2, alguma coisinha. Né, mais perto do 4 do que do 9. Ou mais perto de 2 do que do 3. Isso significa que esse 2 raiz de 6 vai ser 4, alguma coisinha, né? Já que 2 vezes 2, alguma coisinha está perto de 4, alguma coisinha. Isso significa que a alternativa A é a alternativa correta. Para essa questão, o comprimento dessa corda pertence ao intervalo que vai de 4 até 5. Talvez você pudesse ficar em dúvida e falar, pô, mas se passar de 2,5 raiz de 6, aí 2 vezes esse número passa de 5, né? Mas repara que nem tem alternativa para isso. 5 é o valor máximo que ele considera nas alternativas. Então, só de saber que é maior do que 4, a gente tem certeza que a resposta é a alternativa A. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.